Livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler 8 versículos iniciais. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Numa síntese, Jesus nos diria: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele era mestre por excelência e Ele gastou praticamente 2/3 do tempo do seu ministério para nos ensinar. Então, se nós fôssemos sintetizar a vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O século XX foi um século que o ser humano se afastou bastante de buscar a Deus. Uma cultura existencialista, de materialismo, e um dos movimentos mais importantes tinha como lema paz e amor. Faltava o principal, o favor de Deus, porque paz e amor vivenciados pela força humana não dão resultado, e nós vimos como é que terminou o século. Mas é interessante como o século XXI, uma das entidades mais importantes que cuida da saúde mental no nosso país, com trabalhos científicos, fez questão de registrar a importância na vida do ser humano de nós cuidarmos do espiritual, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. 2012, 2013, 2014, essa entidade trouxe artigos e diziam assim: a espiritualidade, pessoas que cuidam da vida espiritual corretamente, tendem a apresentar maior bem-estar, menores níveis de depressão, abuso de substâncias, comportamento suicida, transtornos psicóticos e vai por aí adiante. Então é interessante nós percebemos a mudança, né? Como que, glória a Deus, graças a Deus, que nós estamos nos reunindo nesta noite para dizer assim: foi importante esses anos em que vocês estudaram, em que o Senhor deu essa vitória de vocês terminarem uma etapa importante da vida de vocês, que certamente vai influenciar toda a existência aqui na Terra e que provavelmente dela vocês vão ter o sustento, ou vão participar do sustento da família. Foi muito importante, mas hoje é um dia de gratidão. Nós nos reunimos aqui para agradecer ao Senhor e glória a Deus pelos louvores que nós podemos prestar a Ele, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, não é? Se Ele nos amou tanto ao ponto de nos dar o Filho dEle, Jesus, e depois nos mandar o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter uma vida estruturada. Vamos orar por isso? Então vamos suplicar que eu e vocês, todos nós que estamos aqui, possamos ver essa ação de Deus, possamos usufruir essa manifestação do Espírito Santo, nos dando vidas estruturadas, né? Num mundo tão caótico como nós vivemos, nós podemos ter uma vida estruturada. E esse texto que nós lemos, Provérbios capítulo 3, ele é interessante para isso. Vamos orar por isso?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque cada dia é uma etapa da nossa existência em que nós podemos crescer no conhecimento, na intimidade contigo, através do documento perfeito que é a tua palavra. E fundamentados nessa palavra que nos revelou o teu Filho Jesus Cristo, como expressão máxima do teu amor, e que, através do poder do Espírito Santo, nós possamos estar refletindo também como viver daqui para frente. Oramos, agradecemos, porque sabemos que tu tens todos os cuidados à nossa disposição, através do poder do Espírito Santo, tudo fica bem, e nós oramos porque sabemos que a intercessão é perfeita, através do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com certeza vocês tiveram uma vida estruturada para vencer esses anos, todas as provas, todas as dificuldades. Seus pais, avós, né? Temos aqui avós também, se desprenderam para que isso acontecesse. Mas sempre é importante nós, além de estarmos agradecendo, então, primeiro ponto, agradecer. Segundo, refletir como vamos ter uma vida futura na qual nós viveremos agradecendo também, porque essa é a vontade de Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, além de você agradecer por o que Deus fez até hoje, é possível refletir como viver uma vida com prevenção, né, a tal ponto que você vai poder passar a tua existência enfrentando as circunstâncias da vida e dizendo assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. O texto que nós acabamos de ler, como vocês sabem, ele foi escrito mais ou menos 900 anos antes de Jesus ter nascido, então quase 3.000 anos, e ele traz uma mensagem importantíssima de um homem que é considerado a pessoa humana mais sábia que passou pela terra, com exceção de Jesus, porque Jesus tinha a natureza divina. E quando nós prestamos atenção, quando você procura conhecer a vida deste homem, realmente ele era de uma sabedoria impressionante, uma sabedoria intelectual, científica, cultural, artística, né, o número de provérbios e até salmos que ele escreveu, cânticos. Então era alguma coisa assim extraordinária, impressionante mesmo. E como é bom nós vermos que, se você prestar atenção, você vai ver que nenhum filósofo da humanidade atinge o nível de Salomão. As conclusões que ele chegou superam qualquer sistema filosófico que você possa imaginar, qualquer sistema ético. E ele chega no final da sua vida e ele conclui, né? Qual é a conclusão que ele chega no final da sua existência? Depois de todas as experiências que ele teve, de toda a cultura, de todo o prazer que ele conseguiu usufruir, de todas as vitórias, conquistas, ele diz assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para todo ser humano. Então, por que nós estamos aqui? Porque nós cremos que é possível temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. E talvez a primeira pergunta que você coloque: como obedecer, não é? Como alguém pode obedecer? E, mais uma vez, a síntese, a súmula de Jesus: temer a Deus é crer em... Temer a Deus é crer em... Vamos falar juntos? Temer a Deus é crer em Jesus. Primeira pergunta que você faz é: temer a Deus é você saber o que você pode fazer e não pode fazer, não é? Mas, na verdade, nós não temos capacidade de usar o nosso entendimento, nem a nossa autodeterminação, de uma forma saudável, a ponto de você poder entender e fazer as coisas, decidir pelo certo. Então, por isso que nós precisamos de uma pessoa para que faça esse partilhar conosco. Qual a única pessoa que pode fazer com que a gente consiga entender corretamente as questões da vida e tomar decisões que nos façam bem? Quem é essa pessoa? Jesus. Então, por isso que quando perguntaram como é que nós podemos fazer as obras de Deus, os judeus, que eram extremamente religiosos, então o que Jesus respondeu? Temer a Deus é vocês crerem em mim.
e crer naquele que foi enviado. Então, nós estamos aqui porque queremos ter uma vida estruturada, e se essa vida estruturada, ela é possível porque eu creio em Jesus, e Jesus habita no meu coração. Vamos falar juntos? Jesus habita no meu coração. É o único amigo perfeito que nós podemos ter na nossa existência. Através dele nós temos amigos impressionantes, né, insuperáveis, que são minha esposa, né, que numa fase da nossa vida, a esposa, os filhos, os nossos pais, né, que vieram primeiro, e amigos às vezes que nós temos uma confiança, temos uma alegria muito grande em encontrá-los, mas nada, ninguém supera Jesus. E eu preciso de Jesus. E neste texto que nós lemos, 3 aspectos importantes para nós considerarmos como ter uma vida estruturada, como usufruir essa vitória que Deus deu a vocês de concluir mais um ano, os nossos irmãos em Cristo que terminaram também, né, o colegial, estão entrando numa faculdade, terminaram o ano letivo. É muito importante, né? Jesus fazia questão de dizer que nós somos feitos para aprender. Interessante, né? O ser humano foi feito para aprender. Então, investir no aprender, investir no ensino, é realmente o maior empreendimento que nós temos pela nossa vida. Inclusive, esse livro fala, né, que o ensino, que o aprendizado, o que você consegue saber e conhecer, supera qualquer tipo de valor humano, né? Ouro, prata, pedras preciosas, recursos materiais, eles perdem muito para o que você pode aprender. Então, o que nós aprendemos quando lemos esse texto? Fundamentados em Jesus Cristo, você pode ter uma vida com tranquilidade. Tranquilidade é importante. Essa entidade de saúde mental do nosso país, ele diz assim, que quem cuida da espiritualidade, ela usufrui maior bem-estar. O que seria esse maior bem-estar? Tranquilidade. Não se esqueça da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Vocês já ouviram muitas vezes as pessoas dizerem que questões financeiras abalam muito a estrutura da família, né? Ele está falando aqui prosperidade, e quando essa palavra prosperidade tem todos os aspectos da nossa vida, físico, mental e espiritual, que Paulo salienta isso na carta aos Tessalonicenses, que a vontade de Deus é cuidar da nossa vida física, da nossa vida mental e da nossa vida espiritual. Então, crer em Jesus é você ter a certeza que em toda e qualquer circunstância, mesmo naquelas circunstâncias mais difíceis, mais adversas, em que a gente pensa que não vai conseguir sair daquela situação, nós sabemos que Ele nos dá prosperidade e paz. Mas eu preciso lembrar a todo momento que eu tenho uma pessoa, que eu tenho um nome na minha vida, que é o nome de Jesus. Vida com prosperidade e paz, que só Jesus pode dar, né? Minha paz vos dou, vai fazer com que você possa ter uma vida com dignidade. Todos são do curso de Direito? Eu creio que é algo importante, né? Quem fica 5 anos estudando Direito, como todos os seres humanos, né? Vocês estão fundamentados principalmente em cuidar do quê? Da dignidade. Pensaram nisso? Vocês vão cuidar da dignidade de pessoas. Mas é uma pessoa que cometeu uma infração, uma coisa terrível. Mas quando você trabalha com vidas, você está trabalhando com a dignidade delas. Inclusive para mudanças importantes que possam fazer com que ela possa se tornar uma pessoa digna. Mas no poder do Espírito Santo e através de Jesus, nós vemos o texto dizer assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e de boa reputação. Todo ser humano precisa de dignidade. O Salmo 62 fala uma coisa interessantíssima.
Quem cuida da nossa dignidade? O salmista já sabia, ele diz assim: o meu Deus, minha forte rocha, o meu alto refúgio, Ele cuida da minha salvação e da minha dignidade. Quantas vezes vocês vão ter que enfrentar situações em que dá a impressão que vai ficar comprometida a imagem de vocês? Alguém vai tentar desfazer da imagem, da sua dignidade, mas quando eu creio que o nosso Deus, Ele me dá uma vida estruturada, fundamentada na tranquilidade que só Jesus pode nos dar, no descanso que Ele coloca na nossa vida, de podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, então eu posso pensar em dignidade, uma dignidade que é cuidada pelo Senhor, e essa dignidade me faz estar na presença de Deus, através de Jesus, e me faz estar na presença das pessoas, que Ele fala do aspecto social, né? Então você terá o favor de Deus e das pessoas e boa reputação. Seria suficiente nós termos uma vida pautada numa tranquilidade que vem do Senhor, uma tranquilidade que vem do fato de eu saber que eu estou perdoado, que eu não preciso ficar aflito, que Jesus morreu por causa dos meus pecados, numa tranquilidade que eu sei que eu posso lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades, que em toda e qualquer circunstância eu posso falar com meu Deus e só de dizer o nome Jesus, só de dizer rendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, nós percebemos os efeitos do Senhor. Só de saber que às vezes você está numa situação e alguém está orando por vocês, está intercedendo por vocês, e você fala: que interessante, eu estou na minha casa e comecei a sentir uma tranquilidade. Aí você vai lembrar: lá na nossa igreja está tendo um culto de oração nesse momento. Interessante isso, né? Às vezes você sentiu uma paz, uma tranquilidade, e que aquilo está sendo o resultado de alguém que está intercedendo por você. Será que nós, com tranquilidade e com dignidade, podemos viver uma vida melhor? Mas aí vem uma questão importante. Como manter essa tranquilidade? Como manter essa dignidade? E esse texto nos esclarece perfeitamente a respeito desse suporte divino. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você sabe algo que a gente precisa pedir para Deus todo dia? O que vocês acham que nós precisamos pedir a Deus todo dia? Sabedoria, que mais? Humildade. Talvez humildade antes de sabedoria. Por quê? Porque Jesus salientou: bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes de espírito. Essa foi a primeira colocação que Jesus fez no ensino do monte. Então, quando você fala assim, o que é humildade? Humildade é eu dizer assim: eu não vou confiar no que eu sei, eu não vou confiar no que eu tenho, eu vou confiar no poder de Deus para usar aquilo que eu sei, para usar aquilo que eu tenho. É diferente ou não? Muito diferente. Você achar que está no controle da situação, que você sabe tudo, que você estudou bastante e que agora você vai fazer as coisas na sua força. É triste nós vermos às vezes pessoas que Deus deu a elas tanto conhecimento, e usam para serem orgulhosos. Por isso que eu disse a vocês, se existe algo importante que vocês estão se formando, vocês que completaram mais um ano de atividade escolar, todos nós que estamos completando mais um ano de vida, o ano está terminando, se existe algo que nós podemos pensar: Senhor, me faz humilde na Tua presença, para eu entender que eu preciso confiar em Ti de todo o meu coração, que eu não posso me apoiar no meu entendimento, e que eu tenho que reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, e Ele endireitará os meus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Como é que é uma vida estruturada? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Temer ao Senhor é crer em Jesus. E se eu crer em Jesus, eu posso viver uma vida estruturada, na tranquilidade, na dignidade, e o suporte é só o Senhor.
O que Deus usa? Deus usa a sua palavra. A palavra de Deus é que faz com que a gente possa entender que o nosso Deus cuida de nós. É o poder da palavra. A palavra é um poder dínamo. Ela em si só, ela já transforma a nossa vida. Por isso que o salmista dizia, muita paz tem os que amam a tua palavra e não há nada que os faça tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam paz e não há nada que os faça tropeçar, diz uma outra versão. Então, vida estruturada, fundamentada na tranquilidade que Jesus nos colocou no nosso coração, na dignidade que Ele cuida, que nos fez filhos dEle, e todo o suporte vem do Senhor. Tudo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nós poderemos então cantar um cântico que era cantado entre os judeus. Dizia assim, como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher, ou seu esposo, vai ser como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Salmo 128. Vamos gravar? Salmo 128. Retrata com perfeição como que é a vida estruturada daquele que depende da tranquilidade que vem do Senhor, da dignidade que só Ele pode produzir na nossa vida e da fidelidade dEle nos dar suporte para que nós possamos confiar nele em toda e qualquer circunstância. Amém? Então a nossa súplica é que vocês sejam muito abençoados, vocês que completaram mais um ano escolar, e em especial vocês que terminaram a formação, uma parte da formação para dar continuidade, e também agradecer a Deus de uma forma especial pelos pais, Então hoje é dia de agradecer porque vocês pais foram uma bênção na vida dos seus filhos, nessa peregrinação, Peregrinação quer dizer assim, que você está peregrinando, você tá com os pés aqui na terra, mas os teus olhos, a tua fé está confiada no Senhor. Vamos nos colocar em pé? Alguém está completando aniversário de casamento também, Quem é? Márcia, Alguém mais? O Salmo 128 retrata, então, aquele que crê em Jesus tem a vida que está lá no Salmo 128. Pode ter certeza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, acima de tudo, porque tu colocaste no nosso coração esse anseio de sermos agradecidos a Ti. Sabemos que isso é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida, mediante a Tua palavra, pela grande salvação que nós recebemos de Ti através do Teu Filho Jesus Cristo. Então, primeiro pensamento importante nesta noite, e em todos os momentos da nossa vida, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o Seu louvor estará continuamente na minha boca. Segundo pensamento, Senhor, que essa reflexão que nós encontramos no livro de Provérbios, que através do poder do Espírito Santo podemos ter uma vida estruturada, fundamentada na tranquilidade que o Senhor produz na nossa vida, prosperidade e paz, na dignidade que é tão importante, aquilo que as pessoas pensam de nós, aquilo que nós fazemos, a nossa imagem, a nossa honra. Nós te louvamos, Senhor, porque só Tu tens o poder de cuidar da nossa dignidade. E te louvamos porque tudo o que precisamos, todo o suporte, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, nós encontramos na Tua palavra, nós encontramos na oração e na vida de comunidade, na Tua igreja, Igreja de Jesus Cristo. Agradecemos mais uma vez pela vida de cada formando, te louvamos pelos seus pais, te louvamos pelos seus avós, todos aqueles que participaram. Queremos também prestar uma gratidão especial pelos professores que foram instrumentos nas tuas mãos para transmitir conhecimentos, para estimular os teus servos a investirem
no conhecimento. E nós te louvamos porque Jesus é o Mestre Salvador por excelência nas nossas vidas e Ele frisa para nós: conhecereis a verdade vos libertará. E que nós busquemos sempre a verdade na Tua Palavra para todas as decisões da nossa existência e cremos que tudo fica bem no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.